vamos falar sobre renda mensal inicial. O que seria renda mensal inicial? É o valor inicial dos benefícios de prestação continuada. Só que no nosso caso, a renda mensal inicial, nós vamos tratar aqui da renda mensal inicial de benefícios que são calculados com base no salário de benefício. Você já assistiu a aula sobre salário de benefício e viu lá que os benefícios de prestação continuada da Previdência Social, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, terão seu valor apurado com base no salário de benefício, com exceção do salário família, do salário maternidade, da pensão por morte e do auxílio reclusão. Pois bem, já sabendo como apurar o salário de benefício, eu posso dizer que a renda mensal vai ser um percentual aplicado, né, nesse valor de salário de benefício. Se aplica um determinado percentual sobre o valor do salário de benefício para se encontrar a renda mensal inicial desses benefícios. Veja, no caso do auxílio-doença, a renda mensal inicial do auxílio-doença corresponde a 91% do salário de benefício. Se, por exemplo, uma pessoa, um segurado, tem apurado o seu salário de benefício no valor de R$5.000, né? O salário de benefício, que é aquela média aritmética simples, correspondente a 80%, média aritmética simples, dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% do período contributivo, veja, esse salário de benefício equivalente a R$5.000, o auxílio-doença terá o valor de 5.000? Não. Terá o valor correspondente a 91% de R$5.000. Então, 91% de R$5.000. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 9, 9. Né? Então, vamos lá. 91% de R$5.000. 9 vezes 5, 45. R$4.550 de auxílio-doença, num salário de benefício de R$5.000. Sim, então, 91%. Só que no caso do auxílio-doença, eu tenho mais uma observação a fazer, que é o que está previsto no parágrafo 10 do artigo 29 da Lei 8.213. Embora a renda mensal inicial do auxílio-doença seja 91% do salário de benefício, o valor do auxílio-doença não poderá exceder a média dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive no caso de remuneração variável. Então, não pode ser maior, né? Então, a RMI dele, que corresponde a 91% do salário de benefício, não pode exceder, então tem que ser menor ou igual à média dos últimos 12 salários de contribuição. Se não tiver 12 salários de contribuição, da média dos últimos salários de contribuição existentes. Então, nós achamos uma renda mensal inicial de R$4.550, certo? Essa seria a renda mensal. Agora, vamos apurar a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição. Por exemplo, fez a média dos últimos 12, né? E achou, os últimos 12, uma média de R$3.000. Ora, o valor do auxílio-doença não pode exceder a média da aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição. Então, não pode exceder a R$3.000. Mas, professora, nós achamos 4.550. Sim, só que vai ser pago a esse segurado de auxílio-doença R$3.000. Por quê?
Porque mesmo dando mais, não pode ultrapassar a média dos últimos 12 salários de contribuição. Ah, e se a média dos últimos 12 fosse R$ 5.000? Então, a média fosse R$ 5.000. Quanto que ele receberia de auxílio-doença? R$ 4.550. Por quê? R$ 4.550 é menor que R$ 5.000. Então, ele pode receber esse valor apurado. O que não pode é a RMI, o valor inicial, ser superior à média dos 12 últimos salários de contribuição. Dos 12 últimos salários de contribuição. Não vai me dizer dos 12 últimos maiores salários de contribuição. Não, dos 12 últimos. Ah, mas vai ter situação que ele não vai ter nem 12 salários de contribuição, já que a carência mínima exigida é pelo menos 12 contribuições mensais? Sim, porque há situações, e você já viu, que o auxílio-doença, ele é concedido sem exigir a carência mínima de 12 contribuições. Então, ele pode ter 2, 3. Então, se ele tiver, por exemplo, 3, sofreu um acidente, vai ter auxílio-doença, o valor apurado, aqueles 91% do salário de benefício, não pode ser maior do que a média dos últimos 3 salários de contribuição, porque é o que ele tem, né? Ele não tem 12, mas tem 3, os últimos 3, certo? Então, o auxílio-doença, ele tem como renda mensal inicial o correspondente a 91% do salário de benefício. Então, se pedir apenas o valor da renda mensal inicial, corresponde a 91% do salário de benefício. Auxílio acidente, ele tem a RMI igual a 50% do salário de benefício. Olha, 50% do salário de benefício. Se nós apurarmos um salário de benefício de R$ 1.000, qual é o valor do auxílio acidente? 500, 50%. Ah, mas pode o auxílio acidente ser pago em valor inferior a um salário mínimo? R$ 500 é menor que um salário mínimo. No caso do auxílio acidente, sim. Por quê? Porque o auxílio acidente, ele não substitui a remuneração nem o rendimento do trabalho. O auxílio acidente, o segurado pode continuar a exercer atividade remunerada. Aquela que ele exercia antes do acidente, exigindo um maior esforço, ou outra para a qual ele, o segurado, foi reabilitado. Então, o auxílio acidente, por não ser substituto do salário de contribuição, por não ser substituto de rendimento do trabalho, não há vedação na Constituição e na lei que ele não possa ter valor inferior a um salário mínimo. Pode sim ter valor inferior ao salário mínimo, certo? Outro benefício, aposentadoria por invalidez e aposentadoria especial, as duas vão ter o mesmo salário de benefício e também o mesmo percentual de renda mensal. A renda mensal inicial, tanto da aposentadoria por invalidez quanto a aposentadoria especial, é de 100% do salário de benefício. Então, se for aposentar por invalidez, vai receber 100% da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do período contributivo. Se for aposentar na aposentadoria especial, que é contemplada apenas para alguns segurados da Previdência, também o cálculo será o mesmo, tá? Será o mesmo. Lógico que os requisitos para cada uma dessas aposentadorias, os requisitos são diferentes, são diversos, mas o cálculo é o mesmo, certo? Então, veja, a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria especial e a aposentadoria por tempo de contribuição, as três têm como renda mensal inicial
o correspondente a 100% do salário de benefício. Só que, na aposentadoria por tempo de contribuição, veja lá, o salário de benefício consiste na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% do período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário. A regra na aposentadoria por tempo de contribuição é utilizar o fator previdenciário no cálculo, né? Só não utiliza quando? Quando for segurado com deficiência, e isso não for mais vantajoso para ele, e também quando o segurado já tiver completado as condições para essa aposentadoria e, somados a idade e o tempo de contribuição, né, o tempo de contribuição, der a pontuação exigida no artigo 29C, que pode fazer o quê? A exclusão do fator previdenciário no cálculo do benefício. Então, auxílio-doença, 91% do salário de benefício. Auxílio-acidente, 50%. Aposentadorias por invalidez especial e por tempo de contribuição, 100% do salário de benefício. Sendo que o salário de benefício da aposentadoria por invalidez e da aposentadoria especial são idênticos, é o mesmo valor. O da aposentadoria por tempo de contribuição, não. Certo? Agora faltou a aposentadoria por idade. Sim. No caso da aposentadoria por idade, a renda mensal inicial corresponde a 70% do salário de benefício, acrescido de 1% para cada grupo de 12 contribuições mensais, até o máximo de 30, totalizando assim 100% do salário de benefício. Veja um exemplo. Vamos supor que Dona Maria completa hoje 60 anos de idade. É a idade mínima para a mulher se aposentar. 60 anos de idade. E vem contribuindo há 25 anos para o regime geral de previdência social. Cuidado, tá, gente? Passado há 25 anos tem H. Né? Daqui a 25 anos eu me aposento, então sem H. Agora, há 25 anos eu venho trabalhando com H. Né? Eu estou falando isso por quê? Porque as pessoas insistem em errar, tanto na prova objetiva e principalmente na prova discursiva. Então vamos, olha, a Dona Maria tem 25 anos de contribuição. Ela pode se aposentar por tempo de contribuição? Não, porque ela precisaria de 30 anos. Mas ela pode se aposentar por idade. Sim, idade mínima, cumprida, 60 anos, e carência de 180 contribuições ou 15 anos de contribuição. Então, ela pode se aposentar por idade. Qual vai ser o valor inicial do seu benefício? Primeiro, esse benefício tem a renda apurada com base no salário de benefício. O salário de benefício da Dona Maria para aposentar por idade corresponde o quê? A média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicado ou não pelo fator previdenciário. Por que ou não? Porque o fator previdenciário na aposentadoria por idade, ele só entra, né, se for mais vantajoso. Mas então se achou o salário de benefício de Dona Maria e vai ser no valor de R$2.000. Dona Maria contribui até muito bem e R$2.000 é o seu salário de benefício. A renda mensal inicial da aposentadoria por idade, você viu que é 70%
mais 1% para cada grupo de 12 contribuições. Ora, vê se você concorda que Dona Maria tem 25 grupos de 12 contribuições. Se ela contribuiu durante 25 anos, ela tem sim 25 grupos de 12 contribuições. Então, se é 1% para cada grupo, nós temos aí mais 25%. Nós temos a renda mensal inicial da Dona Maria de 95% do seu salário de benefício. 70 mais 1 para cada grupo de 12. Ah, o grupo de 12 é contado no total mesmo? Quantos grupos ela tinha ao total? Sim. Então, a renda mensal inicial da Dona Maria será 95% de quanto? De R$2.000. Então, R$2.000 vezes 95, né? Então, vai dar 95 vezes 20. 95 vezes 2, R$1.900 será o valor da aposentadoria da Dona Maria. Olha, o salário de benefício dela é R$2.000. A renda mensal inicial da sua aposentadoria é de 1.900. Se ela fosse aposentar por invalidez, seria 2.000, né? Porque aí é 100% do salário de benefício. Mas como ela vai aposentar por idade, a gente tem que lembrar, 70% do salário de benefício, mais 1% para cada grupo de 12 contribuições mensais. Como ela tinha 25 anos de contribuição, portanto, 25 grupos de 12 contribuições mensais, ela terá o quê? 70 mais 25, 95% do salário de benefício. Então, na aposentadoria por idade, é o benefício que tem a renda mensal um pouco mais trabalhosa para você guardar. Os outros não, né? Mas também nada que justifique apavorar, tá ok? Então, vimos lá as aposentadorias e auxílios doença e auxílio acidente, como que é a renda mensal inicial. Só que a gente sabe que a renda mensal inicial apurada com base no salário de benefício. Então, veja, no cálculo da renda mensal do benefício, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, serão computados, veja, para o segurado empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso, serão computados os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 29A. Ora, eu já havia comentado na aula anterior sobre salário de benefício que o fato do empregado doméstico e do trabalhador avulso não ter a responsabilidade de recolher por conta própria a sua contribuição, lhe dá a presunção de recolhimento das contribuições previdenciárias. Então, veja, o período contributivo que vai se contar para o cálculo do salário de benefício é o período em que deveria ter a contribuição. Ou ela foi paga, ou ela deveria ter sido paga, tá? A mesma coisa diz respeito aos salários de contribuição. Aqueles salários de contribuição utilizados para o cálculo do salário de benefício e, consequentemente, da renda mensal inicial desses 3 segurados, vai corresponder aos meses de contribuição devida.
mesmo que elas não tenham sido recolhidas, porque eram devidas e esses 3 não tinham, né, o dever de recolher por conta própria. Agora fala assim, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis. Então, se verificar que não houve o recolhimento por parte do responsável, ele tem que ser cobrado, inclusive, com os acréscimos legais, né? Com as penalidades também. Observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 29A. O disposto no parágrafo 5º do artigo 29A trata daquela possibilidade do INSS o quê? Solicitar documentos, né, que comprovem as informações ou que estão no CNIS ou que deveriam estar, tá? Ou que deveriam estar. Então, veja, vai colocar aí para mim, empregado doméstico e trabalhador avulso gozam de presunção de recolhimento das suas contribuições. Já no caso do segurado, contribuinte individual, do segurado facultativo e até mesmo do especial que recolher como facultativo, os salários de contribuição utilizados vão ser aqueles referentes aos meses que as contribuições foram efetivamente recolhidas, né? Efetivamente recolhidas. Por quê? Porque eles vão ter que recolher por conta própria. Quando o contribuinte individual presta serviço à empresa e ela que tem o dever de reter a sua contribuição e recolher, essas contribuições, ainda que não forem pagas pela empresa, elas, os salários de contribuição servirão para o cálculo do salário de benefício. Por quê? Porque aí, nesse caso, o contribuinte individual vai ter o mesmo tratamento do empregado. Como a empresa que tem que recolher a sua contribuição, ele não fica penalizado em não poder utilizar aquele salário de contribuição. Mas a regra é que, quando ele tem que recolher por conta própria, só vamos computar os salários de contribuição que ele efetivamente recolher, certo? Que efetivamente recolher. Agora, renda mensal inicial, apurada com base no salário de benefício. No caso dos segurados que estiverem recebendo auxílio acidente e forem se aposentar, seja qualquer das 4 aposentadorias do regime geral, qualquer uma delas, o valor do auxílio acidente integra o salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício. Como que vai ser? Eu já expliquei na aula anterior, quando eu falava de salário de benefício. O salário de benefício das aposentadorias não começa com aquele média aritmética dos maiores salários de contribuição? Então, esses salários de contribuição utilizados vão ter os seus valores somados com o auxílio acidente que o segurado vinha recebendo. Sim, né? Por quê? Porque o auxílio acidente ele vai cessar no momento em que o segurado for aposentado, mas o valor deles não é somado à aposentadoria. O valor deles é somado ao salário de contribuição para se achar o salário de benefício e, consequentemente, o valor da aposentadoria. Quer ver? Olha só, imagine 2 segurados. Um que não recebe auxílio acidente. Vai se aposentar, vou colocar aqui, vai se aposentar na especial, um empregado. Vai pegar os maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do período contributivo. Achou um salário de benefício, vamos colocar lá, 1.500.
A aposentadoria especial tem renda mensal de 100%. Então, a renda mensal inicial dessa aposentadoria será também de R$ 1.500, porque corresponde a 100% do salário de benefício. O outro segurado também vai se aposentar na especial. Só que ele tinha o seu salário de contribuição, mas ele vinha recebendo auxílio acidente. Então, eu vou somar em cada salário de contribuição dele o valor do auxílio acidente. Vai achar um salário de benefício, vamos supor, de R$ 1.800. R$ 1.800. Ah, então o salário de contribuição dele era 1.500 com mais 300 de auxílio acidente? Não, nada disso. O auxílio acidente era um valor, por exemplo, de R$ 500, por exemplo, que somado ao salário de contribuição, fazendo a média, deu um salário de benefício de 1.800. E aí, a renda mensal da aposentadoria será de 1.800. Não será renda mensal, salário de benefício, X mais 500 de auxílio acidente igual a aposentadoria. Não. Não soma salário de benefício mais auxílio acidente. Ou não soma aposentadoria mais auxílio acidente. O que soma é no salário de contribuição quando vai fazer aquela média. Tá? E aí se apura um salário de benefício. No nosso caso, nós achamos 1.800. Como é aposentadoria especial, 100% do valor do salário de benefício. Então, só lembrar que o auxílio acidente, ele integra o salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício. Mas salário de benefício para aposentadoria, não para outros benefícios. Vamos lá. Ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso, que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas, veja, não possam comprovar o valor do seu salário de contribuição no período básico de cálculo, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada quando da apresentação de prova dos salários de contribuição. Sim, esses 3 segurados, nós nos dissemos que é computado no período contributivo para ele o período em que deveria ter recolhido a contribuição, foi recolhida ou deveria ter sido recolhida. Que os salários de contribuição são aqueles, né, que têm a incidência de contribuição previdenciária, ainda que não tenha sido paga pela empresa ou pelo empregador doméstico, certo? Agora aqui, nem se sabe qual é o valor do salário de contribuição. Não tinha nos registros, mas eles preencheram todas as condições para ter um benefício, seja aposentadoria, auxílio doença, auxílio acidente, ele teve. Só não consegue comprovar o valor do salário de contribuição. Eles podem ser prejudicados? Não. Então, eles vão obter o benefício, mas vai colocar para eles o benefício no valor mínimo, né? Então, por exemplo, vai aposentar com o salário mínimo, vai ter auxílio acidente no valor de meio salário mínimo. Então, vai ser no período o valor mínimo, mas com o direito de essa renda mensal ser recalculada quando? Quando encontrarem a prova dos valores dos salários de contribuição. No caso, essa renda mensal, ela é recalculada, sim, desde a data do início do benefício, vai aplicar o reajustamento dos benefícios desde a época correta, mas, para efeitos financeiros, esses novos valores vão ser devidos somente a partir da data do requerimento da revisão. Então, a renda mensal inicial, recalculada de acordo com o disposto no artigo 35 da Lei 8.213,
deve ser reajustada como a dos benefícios correspondentes com igual data de início e substituirá, a partir da data do requerimento de revisão do valor do benefício, a renda mensal que prevalecia até então. Então, vamos supor que no início não se tinha o valor do salário de contribuição e começou a pagar o benefício em 2 de abril de 2018, no valor do mínimo, né? Vamos colocar aqui uma aposentadoria por invalidez, um salário mínimo. Só que, quando chega em setembro de 2018, aquele segurado consegue as provas dos valores dos seus salários de contribuição. E aí ele vai e entra com pedido de revisão. Sim, vai fazer a revisão desde 2 de abril de 2018. Sim, só que nesse caso, só vai valer a revisão, o valor a ser pago, revisto, a partir de setembro de 2018. Revisa desde abril. Sim, desde abril, e se tiver reajustamento nesse período, o benefício vai sofrer reajustamento, atualização. Só que, como o pedido de revisão, que foi no momento em que conseguiu comprovar o salário de contribuição, é setembro de 2018, esse novo valor, esse novo cálculo, começa a ser pago a partir da data do requerimento da revisão. No nosso caso, da data de setembro de 2018. Ah, mas entre abril e setembro não vai pagar as diferenças? Não. Por quê? Porque nesse período não se comprovou o valor do salário de contribuição? Não. Então, não vai ficar esperando o segurado conseguir. Deu o benefício de valor mínimo e quando ele puder comprovar, que ele venha para receber a partir da data da revisão, do pedido da revisão, certo? Então, não tem parcelas pretéritas aí devidas. Uma vez concedido o benefício, apurada sua renda mensal inicial, começa a pagar. E a partir daí, esses benefícios previdenciários vão sofrer reajustamentos. Sim, a própria Constituição lhe garante reajustamento de modo a preservar-lhes o poder aquisitivo. Só que o próprio Constituinte falou, olha, conforme critérios definidos em lei. Deixou para a lei ordinária definir como seria aplicado o reajustamento do benefício. E isso está previsto no artigo 41A da Lei 8.213. Veja, o valor dos benefícios em manutenção será reajustado anualmente na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, veja, o valor é X, né? A renda mensal inicial. Depois, esse valor vai ser reajustado anualmente. Quando? Na mesma data em que houver o reajuste do salário mínimo e dos benefícios do regime geral. Então, agora, a sistemática agora é o quê? O reajustamento ocorre em janeiro de cada ano. É onde que o salário mínimo reajusta e os benefícios também. Não se utiliza o mesmo índice de reajustamento do salário mínimo, não. O índice de reajustamento dos benefícios previdenciários é o INPC, né? Então, reajusta-se anualmente pelo INPC. Aí diz reajuste pro rata, de acordo com a data de início ou a data do último reajustamento. Então, se o benefício foi concedido, por exemplo, em setembro
de 2018, em janeiro de 2019, ele vai sofrer reajuste. Da data do início até a data do reajuste dos benefícios e do salário mínimo. Então, ele começou a receber o benefício em setembro. Em janeiro do outro ano tem reajuste, sim, pelo INPC. Mas vai ser pelo INPC integral de 12 meses? Não. Pelo INPC prorata, relativamente aos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro e ponto, né? Porque janeiro já tem um reajuste. Daqueles meses correspondentes àquele período. Não todo, porque ele não teve o benefício concedido o ano todo. Então, prorata, né? E na mesma data de reajustamento do salário mínimo. Isso não quer dizer que no mesmo índice não há vinculação do valor de salário mínimo, né? O valor do benefício ao número de salários mínimos, tá? Então, o reajustamento é anual pelo INPC. Vamos a uma questão agora. A renda mensal inicial de um benefício é o valor que o segurado receberá inicialmente, podendo ser posteriormente reajustado conforme prevê a legislação. As rendas mensais iniciais são calculadas pela aplicação de determinado percentual sobre o salário de benefício para vários benefícios do RGPS. Considerando essa informação, assinale a opção que apresenta corretamente o benefício do RGPS e o respectivo percentual do salário de benefício correspondente à RMI desse benefício, conforme a Lei número 8.213, de 91. Então, primeiro a CESP deu uma aulinha, né, sobre renda mensal inicial e quer que você, diante das opções apresentadas, assinale aquela que corresponda corretamente. Renda mensal com salário de benefício. Vamos lá. Aposentadoria por idade, 100% do salário de benefício. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque a aposentadoria por idade é aquele de 70% mais 1 para cada grupo de 12 contribuições mensais. Letra B. Aposentadoria por invalidez, 100% do salário de benefício. Certo. É a resposta correta. Auxílio doença, 50%. Errado. É de 91% do salário de benefício. Auxílio acidente, 91%. Trocaram, né? Auxílio acidente é de 50% do salário de benefício. Então, correto aí, a aposentadoria por invalidez tem a renda mensal inicial correspondente a quê? A 100% do salário de benefício. Então, a resposta foi a que nós achamos a alternativa correta, a alternativa B. Tá? Então, renda mensal é muito prático, né? A questão. Pode ser que, numa questão mais elaborada, esse tema venha junto com o benefício. Por exemplo, o segurado que completar 65 anos homem, tiver 180 contribuições ao regime geral de previdência social, poderá se aposentar por idade, cuja renda mensal inicial corresponderá a 70% do seu salário de benefício, acrescido de 1% para cada grupo de 12 contribuições mensais. Então, já o quê? Teve uma abrangência maior na hora de fazer a assertiva, já juntou com os requisitos para a concessão da aposentadoria. Isso é possível? É e acontece. Mas dentro do tema só, né, restrito, renda mensal inicial, nós esgotamos bem o tema e aí eu espero que você avalie a nossa aula de hoje, tá? Eu gostaria que você avaliasse a nossa aula e para a gente cada vez melhorar. Então, salário de benefício, aula anterior, renda mensal inicial. Não podemos confundir. Renda mensal inicial, nós vamos aplicar um percentual sobre
o salário de benefício. Para quais benefícios? Fechando. Auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, especial e por tempo de contribuição, ok? Espero vocês na próxima aula. Até mais. Clique like.